Olá, sou Glaucia Peron, médica em Maringá, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre disbiose. Você sabe o que é disbiose? A disbiose é uma alteração intestinal mais comum do que você imagina. Hoje em dia, acontece muito caso de disbiose por conta da parte de alimentação. A alimentação hoje em dia está sendo muito industrializada, ou a bebida alcoólica, em relação a alimentos que inflamam o nosso intestino. Conforme nós nos alimentamos dessa forma não tão natural, a inflamação intestinal faz com que ocorra uma alteração de bactérias e os níveis de bactérias boas e ruins têm um desarranjo. Então nós começamos a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Com isso ocorre uma inflamação do nosso intestino. Um dos sintomas que a gente começa a observar no nosso corpo com essa alteração pode ser a diarreia ou a própria constipação, quando nós começamos a não evacuar de uma forma normal. Lembre-se que normal para umas pessoas é diferente de normal para outras. Por exemplo, umas evacuam 2 vezes ao dia, outras 1 vez ao dia, ou dia sim, dia não. O que é importante observar é a consistência dessas fezes. Por exemplo, as fezes têm que ser bem formadas. Aquelas fezes tipo banana mesmo, não aquele cabritinho, não pode fazer tanta força para evacuar, por exemplo. Um outro sintoma de disbiose é os gases. Quando nós temos uma maior formação de bactérias ruins, nós começamos a ter uma fermentação no nosso intestino. Isso faz com que criamos gases intestinais por uma má absorção tanto do carboidrato ou da proteína, tá? Isso por causa das bactérias. Outra alteração de disbiose são as assaduras, que pode ser uma assadura perianal em volta do ânus ou que pode ser também vaginal. Uma outra característica de disbiose muito comum em mulheres é a candidíase. Então, mulheres que têm infecção urinária de repetição e candidíase de repetição, tomem cuidado em relação a observar um pouco mais o intestino. E para nós tratarmos a parte da disbiose, uma parte muito importante é a parte alimentar. Nós vamos propor mais aquela questão do desenlate menos, rasgue menos o papelzinho e descasque mais. Alimentos mais naturais costumam melhorar a parte da flora intestinal. Isso porque, junto com os alimentos, nós vamos ter as bactérias boas. Então, para uma alimentação de tratamento para uma disbiose, nós costumamos falar muito da alimentação crudívora. Você sabe o que é crudívoro? Crudívoro é aquela alimentação totalmente crua. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos pegar as bactérias boas para levar lá para o nosso intestino. E com isso, tiramos a parte alimentar que faz a inflamação. Glúten, lactose, o álcool. O próprio estresse também inflama muito o intestino. Então é interessante, ainda mais nessa época que nós vivemos, de correria, de pandemia, tomar cuidado em relação à nossa parte psicológica, nossa parte emocional. E em relação a tratamento, hoje em dia a parte da farmácia está muito evoluída com os probióticos, com os prebióticos. Principalmente quando nós falamos em relação a probióticos, que são os lactobacilos. Nós temos alguns probióticos interessantes em relação a blends. Blends são uma combinação de vários tipos de lactobacilos que nós usamos para desinflamar o nosso intestino. E quando nós fazemos essa desinflamação intestinal, o nosso intestino começa a funcionar melhor e com isso começa a melhorar os sintomas das disbioses. Tratamentos com probióticos nós também usamos muito, não só para a parte intestinal, mas, por exemplo, para tratamento em relação a alergias, dermatites de criança e hoje em dia até para pele, tratamento de melasma, também nós usamos muito a parte dos probióticos, tá? Quero deixar aqui uma mensagem em relação à parte intestinal, a cuidar da sua alimentação, introduzir probióticos na sua rotina, lembrar que um probiótico só vive 2 dias no nosso intestino, então é aquela medicação que você deve usar de forma diária para que realmente ela faça efeito. O uso de fibras também ajuda muito o nosso intestino e
a alimentação em relação a ser menos enlatados, menos industrializados, aquele alimento onde dura menos, que estraga mais fácil, é aquele que faz melhor ao nosso organismo. Bem, desbiose é um assunto bem longo, bem interessante e que tem muita coisa para a gente conversar. Então hoje eu quis dar uma introdução do que é uma desbiose. Vou me deixar à disposição para resolver algum questionamento de dúvidas que vocês tenham. Pode ser via Instagram, o pessoal meu, Glaucia_Peron, ou do Instagram da Farmácia São Paulo.